quando nem tudo vai bem, quando as coisas realmente nos causam um choque, quando elas nos atropelam, quando elas chegam de uma forma que a gente não pode imaginar. Eu quero, então, contar duas histórias sobre a minha vida. Eu perdi o meu pai quando eu tinha 14 para 15 anos de idade. A família onde eu cresci, a minha mãe era crente, uma crente muito fiel, muito dedicada a Deus, uma pessoa de fé. Ela tinha pouquíssimo estudo, mal sabia ler e escrever, não tinha tido a oportunidade disso. Ela foi empregada doméstica desde criança, foi criada por uma outra família onde ela trabalhava, e essa família mudou-se para São Paulo, e quando ela já estava, sei lá, com 18 anos, 17 anos, ela conheceu meu pai. Meu pai era viúvo, a sua primeira esposa tinha falecido, fazia uns 3, 4 anos, e ela conheceu uma igreja batista lá em São Paulo, em Santana, na Zona Norte, e ela entregou sua vida a Cristo, e foi batizada, e casou-se com o meu pai. Ela não sabia muito de Bíblia, de coisa assim, recém-convertida, já estava com o casamento marcado, casou, e ela descobriu que o meu pai era ateu. Meu pai era muito ateu. Não era desses ateus assim, à toa. Não acredita em ninguém, em nada, por preguiça. Não, meu pai, ele tinha convicção que Deus não existia. E ele ensinava isso, ele dizia isso para nós. Então, nós fomos criados, a minha mãe, com uma fé exemplar em Deus, e o meu pai com uma descrença exemplar em Deus. Ao ponto de, quando a gente estava sentado para uma refeição, e às vezes ele chegava e a minha mãe tinha pedido para alguém de nós orar, ele dizia assim: olha, não ore para Deus, não é para Deus que vocês têm que agradecer que tem comida aqui na mesa, vocês têm que agradecer para mim, porque fui eu que trabalhei, eu que dei dinheiro para comprar essa comida, e não foi Deus, não, isso aqui não veio do céu, não. A gente ficava assim, né? Todo mundo com medo, todo mundo, né? Nós somos em 4 e fica todo mundo quietinho assim, né? A mãe levando para o lado de Deus e o meu pai para não crer em Deus. Mas ele respeitava a fé da minha mãe, ele deixava a minha mãe levar a gente na igreja, dizia que isso era bom para nós. E o que eu quero destacar antes da sua morte foi que ele era um homem muito íntegro na sua vida, não na sua fé, mas na sua vida, um homem muito honesto. Ele tinha uma pequena tornearia de madeira, fazia peças torneadas de madeira, como, por exemplo, bolinha de gude. Naquela época era rodinha de carrinhos de brinquedo, de caminhõezinhos e coisa assim, que era tudo feito de madeira, não tinha quase nada de plástico. E fazia isso aos milhares. E ele era tão honesto que, se ele contratasse um preço para você, vamos dizer, você queria 1000 peças de madeira desse tipo assim, e ele dizia: tá, muito bem, então ela vai custar um real cada peça. Tá bom, 1000 reais, tá bom, então o senhor me faz, vai entregar quando? Daqui uma semana eu entrego. Então, daqui uma semana estava pronto as peças, e ele ia cobrar, e ele cobrava 1000 reais, mesmo que para fazer aquelas peças ele tenha gasto 1.500 reais. Tomou um prejuízo de 500 reais, mas ele cobrava exatamente o que tinha sido combinado. Ele fazia, a palavra dele era aquilo que
ia acontecer. Ele dizia e aquilo acontecia. Mas ele tinha um defeito muito grande. Ele era viciado em jogo de cartas. E eu lembro de criança, várias vezes, várias épocas, na nossa criação, em que ele perdeu a nossa casa no jogo. Tipo hipoteca, que tinha bastante naquela época, né? E ele tinha hipotecado a casa por causa do jogo e estava quase para perder porque não estava conseguindo pagar aquela hipoteca. Então, nós vivíamos nessa tensão de que talvez nós íamos perder tudo. Daqui um pouco ele recuperava e ganhava dinheiro no jogo e pagava a hipoteca e pronto, a casa era nossa de novo e a gente ficava feliz e tranquilo. Isso aconteceu várias vezes. Mas ele era um homem trabalhador, um homem honesto, um homem de palavra, até o dia em que ele caiu na oficina, bateu a cabeça, e por causa daquilo ele teve um derrame cerebral e ficou paralítico numa cama, e eu, como filho mais velho, eu que fazia fisioterapia nele para não atrofiar, né? Ele tinha o lado direito todo paralisado, ele não podia mais falar, não mexia o braço e a perna do lado direito, só do lado esquerdo, e eu fazia ginástica com ele todos os dias de manhã. E eu, como era crente, várias vezes sentei ao lado dele na cama, fiz a ginástica e eu parava e lia a Bíblia, quietinho, não falava nada. Mas um dia ele apontou para a Bíblia e fez o sinal, a gente já entendia o que ele queria dizer, e pediu para eu ler para ele a Bíblia. Bom, eu rapidamente fui lá para João, capítulo 3, né? Vamos falar de João 3,16 para ele, e contei a história do novo nascimento, e perguntei para ele se ele queria entregar a vida dele a Jesus. E qual não foi a minha surpresa? De que ele aceitou isso. Ele disse, sim, eu quero que você ore por mim. Eu quero crer em Jesus, eu quero que Jesus entre no meu coração. E ele foi falando isso, ele foi explicando que ele queria, de fato, entregar a vida dele a Jesus. Então, eu fiz oração com ele, era de manhã isso, e ele, junto comigo, de mãos dadas, dizendo amém, amém. Naquele dia de tarde, ele passou mal, ele foi para o hospital e ele morreu. Ele morreu no dia que ele se converteu. Eu tinha menos de 15 anos de idade quando isso aconteceu. E o meu pai foi o meu primeiro filho na fé. Não durou muito, mas foi. A vida traz algumas coisas que nos marcam. Anos depois, já casado, fomos para Porto Alegre para o Ministério entre Judeus. Primeiro ano passou tudo bem. Meu trabalho era de visitar os judeus nas lojas lá onde eles trabalhavam, né? E eu fazia isso todos os dias, indo lá de loja em loja, procurando conversar e compartilhar um pouco de Cristo com os judeus. E no segundo ano, eu tive um problema, que eu não sei o que foi, nas cordas vocais, e eu perdi a voz. As cordas vocais se tornaram flácidas, elas não vibravam mais e não produziam som nenhum. Por várias razões aí que podem cogitar o que podia ter sido, o que podia ter acontecido, o que eu tinha, os médicos não sabiam o que eu tinha. Eu fiquei quase um ano sem poder falar.
Muito pior do que hoje. Hoje está ótimo aqui. 1 ano sem poder falar. Andava com um papelzinho no bolso e caneta para escrever o que eu queria das pessoas e mostrava para as pessoas, escrevia, mas eu não podia falar. Agora vocês imaginem, um missionário, um pastor que não pode falar. Como é que era isso? Então eu passei uma crise muito forte na minha vida. Mas tomei, durante aquele período, uma decisão. Quando eu voltar a falar, em qualquer lugar que eu estiver, eu vou contar essa história, que o Senhor me devolveu a voz, para eu poder compartilhar daquilo que está na sua palavra. Episódios assim, a morte do Jairinho, a morte do meu pai, eu ficar 1 ano sem poder falar. Deixa eu dizer que Deus me curou disso, mas além de Deus me curar, e Ele deu uma demonstração disso muito bem, eu vou dizer isso em 1 minuto, nós estávamos visitando uma outra igreja com os jovens da nossa igreja de Porto Alegre, numa outra cidade do Rio Grande do Sul, e no meio do culto de jovens, num sábado à noite, a pessoa que estava dirigindo disse assim: agora nós vamos chamar o pastor Daniel aqui para ele dar um testemunho para vocês. Mas ele sabia que eu não podia falar. Ele sabia que eu não falava. Mas ele me chamou à frente. E eu fui à frente. Ele me deu o microfone. Eu peguei o microfone. E eu falei. Eu consegui falar. Deve ter durado 1 minuto. Falei, agradeci a Deus, porque eu tinha certeza que Deus ia me devolver a voz. E falei, isso é só uma prova do que Deus ainda vai fazer. Agradeci, entreguei para ele o microfone, voltei, quando eu sentei, eu já não falava mais. 1 minuto que Deus me deu. Está parecendo os candidatos à presidência aí que vão ter pouco tempo na televisão, né? Tem 1 minuto para dizer o que você quer. Mas eu tive que fazer uma cirurgia, e depois de fazer a cirurgia, eu tive que aprender a falar de novo com exercícios de fono, para poder recuperar plenamente a voz. Tem um homem na Bíblia que teve uma vida muito ruim, muito difícil. Ele foi um sucesso profissional, mas teve muitos problemas na sua família de casa, na sua origem. Teve problemas depois no seu casamento. Teve problemas com o seu sogro, com a sua família também. E era um daqueles crentes que estava sempre metido em encrencas. Meu irmão, muito obrigado. Sempre metido em encrenca. O nome dele é Jacó. Mas Jacó é um grande exemplo para a nossa vida. O nome dele, Jacó, significa enganador, usurpador, aquele que trapaceia os outros para ele conseguir alguma vantagem. Até que ele se casou, e era para ter casado com Raquel. Aí quando ele tirou o véu da sua noiva depois do casamento para a lua de mel, ele descobriu que não era Raquel, era Lia. Porque o sogro dele era mais Esaú do que ele, era mais Jacó do que ele. Enganador.
Esse homem viveu a vida toda dele fugindo do irmão Esaú, porque tinha roubado a primogenitura de Esaú e enganado Esaú de muitas formas, o seu irmão, e ele estava como que jurado de morte do seu irmão, e viveu longe do seu irmão. Até que um dia ele tomou a decisão de voltar para se reconciliar com seu irmão. Ele não sabia bem como isso ia acontecer. E ele estava lá onde hoje seria no leste da Jordânia, lá perto do Irã, no sul do Iraque, por ali. E ele tinha que ir para Israel, onde morava o seu irmão Esaú. E quando ele estivesse passado pelos desertos da Jordânia, ele ia chegar nas montanhas aonde desce para o Vale do Jordão, e ali tem um rio chamado Jaboque. E tem um vale nesse rio, no meio das montanhas. É um vale muito bonito, muito verde, coisa rara naquele terreno tão árido, tão deserto. E nesse vale do Jaboque, ele teve um encontro com um anjo enviado por Deus, que lutou com ele. Foi uma prova de Deus para saber se ele realmente queria ir e fazer aquilo que era certo fazer. E aquela luta mudou a sua vida. Mudou o seu nome, mudou a sua atitude, mudou o seu comportamento. Aquele homem que tinha uma vida arruinada em termos de família, ele teve a sua vida restaurada, teve a sua vida abençoada. E ele deu origem as 12 tribos de Israel. E o nome dele foi mudado de Jacó para Israel. Vocês sabem o que me impressiona nessa história? É a franqueza como a Bíblia trata os seus personagens. A Bíblia não esconde os defeitos dos seus personagens. Nós vimos ontem em Abraão. Abraão é o pai da fé. Abraão é um herói da fé. Abraão é um exemplo fantástico para todos nós, mas a Bíblia não esconde os seus defeitos e os seus erros. E a mesma coisa com Jacó. Ele aprendeu de Deus. Ele teve um encontro definitivo com Deus, onde ele tomou uma decisão, custe o que custar, eu vou viver uma vida de integridade. Uma vida íntegra, eu vou ser a mesma pessoa em tudo que eu faço, especialmente na dependência de Deus, e vou viver na segurança que Ele me dá. Bom, essa história está contada lá em Gênesis capítulo 35, e eu peço para você abrir a sua Bíblia. Nós não vamos projetar na tela, porque eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia, Gênesis capítulo 35. Vamos começar a leitura no versículo 9 de Gênesis 35. Versículo 9 de Gênesis 35 em diante. Agora que Jacó havia regressado de Padã Arã, Deus lhe apareceu outra vez em Betel e o abençoou. Seu nome é Jacó, mas você não se chamará mais Jacó. De agora em diante, o seu nome será Israel. Assim Deus
deu a ele o nome de Israel. Deus também lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fértil e multiplique-se. Você se tornará uma grande nação, até mesmo muitas nações. Haverá reis entre seus descendentes. Eu lhe darei a terra que dei a Abraão e Isaque. Sim, eu a darei a você e a seus descendentes. Em seguida, Deus se elevou do lugar onde havia falado a Jacó. E Jacó levantou uma coluna de pedra para marcar o lugar onde Deus lhe havia falado. Depois derramou vinho sobre a coluna como oferta a Deus e a ungiu com azeite de oliva. Chamou o lugar de Betel, pois ali Deus lhe havia falado. Depois que partiram de Betel, rumaram para Efrata. Efrata é a região onde fica a cidade de Belém. Raquel, porém, sentiu fortes dores e entrou em trabalho de parto quando ainda estavam a certa distância da cidade. As dores de parto aumentaram. E a parteira lhe disse: não tenha medo, você terá outro menino. Raquel estava quase morrendo, mas com seu último suspiro, chamou o menino de Benoni. O pai do bebê, no entanto, o chamou de Benjamim. Assim, Raquel morreu e foi sepultada junto ao caminho para Efrata, ou seja, Belém. Nesse texto nós podemos ver algumas questões extremamente importantes. A importância de cada membro da família, o valor de uma esposa e mãe para uma família. Raquel era a esposa amada de Jacó. Jacó nunca teria se casado com Lia se não fosse a trapaça que o seu sogro fez com ele. Ele amava Raquel. Raquel era sua esposa amada, mas que não podia gerar filhos. Mas ele continuou amando e tendo Raquel como a sua predileta. Só que para nascer essa criança, a mãe deu a sua própria vida, teve que morrer. E nesse episódio, e nesse contexto de vida, é que Jacó se torna um exemplo para todos nós. Em primeiro lugar, versículos 10 até 12, diz que ele soube assumir a bênção que Deus tinha prometido, inclusive para o seu pai e para o seu avô. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó e não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E disse mais o Senhor: eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te, uma nação e multidões de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque dar-te-ei a ti, depois de ti a tua descendência. Deus trocou o nome dele. E trocar o nome foi uma mudança de vida. É interessante que os povos primitivos, e desde muito tempo atrás, eles davam nome aos seus filhos conforme a característica dos seus filhos. E eles não davam o nome assim, logo que nascia a criança já tinha nome. Vai ser João, vai ser Pedro, vai ser Antônio. Não. Eles esperavam a criança se desenvolver um pouco. Talvez até 1 ou 2 anos de idade a criança não tinha nem nome.
Mas depois, em função da característica daquela criança, ela ganhava um nome, do tipo alegre, do tipo teimoso, do tipo chorão. E Jacó ganhou o nome de Jacó, que era enganador, ou trapaceiro. Estava sempre fazendo malandragem com os outros, tentando enganar os outros. Mas Deus mudou o seu nome. Deus disse: você não vai mais ser enganador. E o seu nome vai ser Israel, que é aquele que lutou com Deus para fazer aquilo que era certo. E não largou aquele anjo que lutou com ele enquanto não abençoou a sua vida. Ele decidiu que a bênção espiritual de Deus era a coisa mais importante da sua vida. E por causa disso, seu nome foi mudado. Ele estava confiante no que Deus tinha dito. Ele sabia que Deus ia cumprir aquilo que tinha prometido. Ele creu em tudo que Deus lhe falou nesse texto. E ele estava vivendo o melhor momento da sua vida. Ele estava indo ao encontro do seu irmão depois de anos e anos e anos de luta, de guerra e até de ameaça de morte. Mas ele estava confiante de que Deus ia dar a vitória para ele. Depois ele encontrou com seu irmão, se abraçaram, se beijaram, trocaram presentes, se reconciliaram, um desejou a bênção para o outro, e ele então foi para viver na terra prometida, foi para a região de Belém, Efrata, para viver com a sua família, no usufruto da bênção e da promessa que Deus tinha feito. Tudo ia bem. Tudo dava certo. Mas a vida não é feita só de bons momentos. Geralmente, após uma grande vitória, vem uma grande provação. E uma grande dificuldade. A partir do versículo 16, diz assim: partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento foi a ela penoso. Em meio a dores de parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. E ao sair-lhe a alma, porque ela morreu, ela deu a ele o nome de Benoni. O que era para ser bom, o que era para ser uma bênção, o que era para ser a esperança de uma promessa cumprida da parte de Deus, acabou se tornando uma tragédia. Perder a esposa amada, predileta, vê-la em grande sofrimento e perceber que a mãe, num ato de desespero, deu ao filho o nome adequado àquele episódio. Porque Benoni significa fruto do sofrimento da minha mãe. Assim que Raquel deu a ele o nome, e o nome era justo para ele. Ele só nasceu por causa da dor, do sofrimento e da morte da sua mãe. E esse era o significado do seu nome: fruto do sofrimento da minha mãe. Só que, se esse continuasse sendo o nome daquela criança, ela carregaria um peso por toda a sua vida. Eu estou vivo, mas a minha mãe perdeu a sua vida para eu poder nascer. Eu sou culpado
da morte da minha mãe. A minha mãe só morreu porque eu nasci. Talvez ele até poderia pensar: o meu pai deve me odiar, porque a minha mãe era sua esposa predileta. E para eu nascer, ela teve que morrer. O meu pai perdeu a sua esposa por minha causa. Eu causei a morte da esposa do meu pai, da esposa amada do meu pai. Era uma espécie de condenação perpétua para aquele filho. Mas, para o bem daquele filho e para a sua salvação emocional, ele teve um pai que mudou completamente o rumo da sua vida. Um pai que soube assumir o seu papel como homem da casa. Versículo 18 diz assim: ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni. E aí tem pouquinhas palavras depois do versículo 18. Mas o seu pai lhe chamou Benjamim. Olha só. A mãe estava morrendo e chamou a criança de Benoni. Imediatamente o pai disse: não. Talvez não tenha falado para Raquel que estava morrendo. Ele disse: não, mas esse menino não vai chamar Benoni. Ele vai se chamar Benjamim. Ele não se omite. Ele enfrenta a situação. Ele transforma uma crise trágica, terrível, sofrida, que poderia se perpetuar na vida daquela criança, num novo começo. Ele toma uma decisão e muda a situação. Simples assim. Ele não vai chamar Benoni, ele vai chamar Benjamim. E ele transforma uma crise num novo começo. E muda a história daquela criança. Benjamim significa braço direito do meu pai. Ele olhou para aquela criança e disse: essa criança, eu vou estar mais perto dela do que qualquer outra pessoa pode estar. E ela vai estar perto de mim mais do que qualquer outra pessoa pode estar. Ele vai ser o meu braço direito. Ele vai ser o meu companheiro, ele vai ser o meu parceiro, ele vai ser a pessoa com quem eu vou viver junto. Ele decidiu que ia fazer daquele filho um filho feliz, abençoado, e não cheio de traumas, porque a sua mãe morreu para ele nascer. Um filho amado, como amada era a sua mãe. Literalmente, ele mudou o nome do seu filho. E mudando o nome do seu filho, ele mudou a história da vida do seu filho. Agora, o que tinha acontecido pouco tempo antes? Deus tinha mudado o nome dele. Deus tinha mudado o nome dele. O nome dele era enganador, safado, malandro, trapaceiro, usurpador. Esse era o nome dele. E essa era a vida dele. Aí ele olha para o filho dele que ganha um nome que praticamente iria condená-lo por toda a sua vida. E ele diz: não. Ele não vai se chamar Benoni. Ele vai se chamar Benjamim. Agora vamos concluir alguma coisa sobre essa história. Esses acontecimentos todos nos ensinam muitas coisas.
Aquele pai tomou a iniciativa. Ele não ficou apático. Ele não foi medroso, nem indiferente. Ele tomou a iniciativa de mudar uma situação difícil. Ele não se omitiu, não ficou calado, não saiu para dar uma voltinha, não ligou a televisão. Ele foi marido naquela família e daquela mulher que estava morrendo, honrando aquela mulher. Ele foi líder da família, ele foi pai. Ele tomou uma decisão de ser fiel a Deus, de ser uma bênção para a sua família. E nós? A sua mulher tem um marido de verdade em casa? Um marido que toma as decisões, não que foge das decisões. Um marido que enfrenta os problemas e não que foge dos problemas. A sua família tem um líder, aquele que vai à frente, aquele que faz o que tem que ser feito, aquele que age imediatamente na situação, que não deixa para amanhã. E os seus filhos? Os seus filhos têm um pai de verdade? Um pai que se preocupa com a vida deles? Um pai que faz tudo para que eles sejam abençoados, bem-sucedidos? Hoje à noite nós vamos falar especialmente sobre alguns pais na Bíblia que falharam na educação dos seus filhos. Mas Jacó aprendeu que ele precisava ser importante na vida de seus filhos, e foi. A sua família tem uma liderança comprometida com o Deus eterno. Agora, tudo isso depende de como você tem se encontrado com Deus. Você já teve o seu vale do Jaboque? Aonde você lutou com Deus? Se vocês se lembram, Jacó foi ferido na perna. Ele mancou para o resto da vida dele. Mas cada vez que ele mancava, ele lembrava da bênção de Deus e desse encontro com Deus. Você já teve o seu vale do Jaboque? O que precisa acontecer para que você tome uma decisão? Eu vou fazer o que Deus quer, como diz o nosso tema, andando como o Senhor quer, integridade. Andando como o Senhor quer, eu vou assumir o meu papel de marido, meu papel de pai, meu papel de líder espiritual da casa. Nossa igreja tem quase 4.000 pessoas. Qualquer convite que você faça, nós precisamos ajudar em ação social, nós precisamos ajudar os adolescentes, nós precisamos fazer qualquer coisa, precisamos de gente para trabalhar no estacionamento, para trabalhar... Há muito mais mulheres que se oferecem para fazer essas coisas do que homens. Por que isso?
isso, vamos virar isso. Nós somos os homens da casa. Você deve ser o primeiro a dizer, como é que foi que nós cantamos? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Começa comigo. Eu servirei ao Senhor e a minha casa também. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas começa com você. Ontem eu falei daqueles 2 livros, justamente, e tem muito mais lá, por favor, passe na livraria, procure ali, tem a banca no meio ali, tem muitos títulos para homens ali. Seria ótimo você investir na sua vida espiritual, na sua liderança espiritual. Mude a sua vida, crie coragem, tome uma decisão. Olha o que aconteceu com Jacó, capítulo 32, na história lá do Vale de Jaboque, versículos 26 a 28. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Aquele homem, aquele anjo que estava lutando com Jacó. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Eu queria que você tomasse uma decisão hoje. Agora, eu não vou sair deste acampamento, nem hoje, nem amanhã, para terminar essa conferência, sem que Deus fale fortemente comigo. Eu preciso que Deus mude a minha vida. Não deixe o anjo de Deus ir embora, sem que você seja abençoado, transformado. Aí o homem perguntou: qual é o seu nome? Jacó, ele respondeu. Então o anjo disse para ele: o seu nome não é mais Jacó, o seu nome é Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Meus queridos, a nossa vida é uma luta. Eu estou bem perto do fim dessa luta. Não sei quantos anos, mas isso também pouco importa. Mas o compromisso que eu tenho hoje é exatamente o mesmo daquele em que o dia, num acampamento lá na Palavra da Vida em São Paulo, o pregador fez um apelo e disse: quem quer entregar a sua vida toda para Jesus, não importa para fazer o quê, não importa onde, não importa o que isso vai custar, mas quem vai entregar a sua vida toda para Jesus hoje, agora, quem vai decidir agora entregar todos os seus próximos anos? Isso já faz mais de 60 anos. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu fui batizado. Entreguei minha vida ao Senhor. E não quero mudar isso, depois de todo esse tempo. E eu quero morrer fazendo o que eu faço, que é sempre procurar agradar a Deus e andar como Ele quer. Talvez hoje seja o dia de você tomar essa decisão. Talvez essa conferência seja a conferência que vai mudar a sua vida, mas mudar mesmo. Você precisa deixar de ser Jacó para se tornar Israel. Você precisa deixar de ser Benoni para se tornar Benjamim. Você precisa assumir o papel que Deus tem para você, como pessoa, como marido, como pai, como chefe de família, como cristão, e dizer para Deus: Senhor, eu estou aqui, eu estou pronto para fazer o que o Senhor quiser. Vamos orar.
Senhor Jesus, ajuda-nos a tomar uma decisão corajosa, forte, firme, de fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. O Senhor está precisando de homens, Senhor, que façam a diferença na sua família, na sua igreja, no seu trabalho, na sociedade em que nós vivemos. Esse país precisa conhecer e respeitar os cristãos verdadeiros, os seus discípulos, que vivem uma vida de integridade. Senhor, transforma a vida de cada um de nós para ser conforme o Senhor quiser. Nós nos entregamos nas tuas mãos, para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. Que Deus os abençoe.